Olá! Nesse vídeo eu vou ajudar vocês a entender como é possível utilizar o PowerPoint para gravar as nossas videoaulas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é construir os meus slides para que depois eu possa fazer essas gravações. Então, uma coisa que é interessante é que com o PowerPoint eu tenho suporte então desses meus slides. Então, da mesma forma com que muitas vezes a gente utiliza na sala de aula os slides para dar suporte enquanto nós estamos fazendo a nossa explanação, aqui nessa gravação de videoaula fica da mesma forma. Então, o aluno ele vai conseguir visualizar os nossos slides e, ao mesmo tempo, ele vai conseguir identificar a nossa imagem aqui no canto direito da tela. Então, fica a imagem do professor no canto direito da tela. Agora, se o professor de repente decide não aparecer também e ele quer gravar só o áudio da sua voz com os slides, é possível também fazer só a gravação do áudio e à medida com que o aluno ele vai olhando os slides, ele vai tendo ali o áudio do professor. Isso também é possível. Outra dica que é interessante quando a gente vai utilizar o PowerPoint é que eu faço as gravações por slide. Então, se por acaso eu errar alguma coisa, quiser apagar porque eu achei que não ficou muito bom aquela gravação, eu posso apagar por slide, o que facilita na edição, porque como nós vimos quando a gente gravou as aulas utilizando o Microsoft Teams, se eu quiser alterar alguma coisa, se eu quiser cortar um pedaço porque eu achei que não ficou tão bom, eu vou ter que utilizar uma ferramenta de edição. Aqui no PowerPoint, como ele é feito slide por slide, então automaticamente facilita para que eu consiga editar os meus vídeos. Qual que é a desvantagem? Eu não vou conseguir ter uma tela inteira, não vai gravar meu rosto inteiro, né? Eu vou ficar só pequeno aqui do lado direito da tela. Então, assim, cada um tem a sua vantagem e a sua desvantagem. E aí fica a critério do professor verificar qual que ele prefere naquele caso, qual que ele mais se adequa para fazer as suas videoaulas. Então, como que eu faço? Construir aqui todos os meus slides que eu vou utilizar. Aqui a gente está utilizando o da metodologia para aulas remotas como exemplo para vocês. E aí, depois que eu fiz essa construção, a primeira coisa que eu faço é vir aqui no pesquisar. Por quê? Porque eu sempre me esqueço em que lugar do PowerPoint está a gravação das videoaulas. Então, eu vou aqui no pesquisar e aí no meu, como eu sempre entro por aqui, ele já aparece automaticamente. Mas você pode colocar ali gravador e ele vai aparecer aqui, gravar apresentação de slides. E aqui também tem o item para você inserir áudio, né? Onde você pode inserir um áudio do seu PC ou gravar um áudio como eu havia comentado. Então, agora nós vamos aqui em gravar a apresentação de slides. E aí, percebam que eu já apareci aqui no canto direito da tela. Aqui é a parte, né, o meu slide, eu comecei do slide 2, poderia ter pego ali o primeiro slide para fazer a apresentação do conteúdo da matéria, mas aqui a gente já está no slide 2. Então, se eu for em gravar, apertar esse botão aqui, gravar, automaticamente já vai acontecer a gravação aí dessa minha videoaula. Então, eu posso clicar aqui em gravar, olha só, e aí já vai iniciar, já está gravando aqui a minha videoaula. O que é interessante? É interessante que eu posso também fazer algumas anotações. Aqui eu posso vir aqui e grifar o texto,
porque eu acho que é interessante para que o aluno visualize, então eu grifo o texto. Eu posso escrever, fazer o traçado, eu posso escrever algo que eu acho interessante, que nós vamos utilizar o Microsoft Teams. Aí, para escrever aqui, eu estou utilizando o notebook e eu estou aqui tendo um pouco de dificuldade para escrever, mas é possível. É possível a gente fazer algumas pequenas interações quando estiver conversando com o nosso aluno. Então, ok, terminei de fazer a apresentação aqui sobre como gravar videoaulas utilizando o Microsoft Teams, e aí eu vou apertar em parar. Quando a gente retornar, vou fechar aqui. Na verdade, eu vou fechar aqui em cima para voltar para a nossa tela aqui do PowerPoint. E aí vocês percebem que já tá com uma gravação aqui, olha. Se eu clicar aqui a minha videoaula, tá vendo? Já aparece a gravação que nós colocamos. Se eu quiser fazer outra gravação agora, fazendo a parte introdutória, eu vou, da mesma maneira, gravar a apresentação de slides, faço aqui a mesma apresentação, olha, como utilizar metodologias diferenciadas para aulas remotas, faço aqui a minha apresentação, utilizo as ferramentas aqui se eu quiser, e aí depois parei a gravação. Se nós retornarmos, a gente já vai ter aqui 2 gravações. E aí, é aquilo que eu falei para vocês, não gostei daquilo que eu falei aqui nessa gravação, não achei interessante, eu posso simplesmente dar um delete aqui nessa imagem e automaticamente também aqui dei um delete aqui nessas alterações e pronto. Aqui permaneceu com a minha fala e aqui eu farei de novo para que fique mais didático, né? Porque eu não gostei da minha fala nesse slide número 2. Feito isso, o que nós temos que fazer é vir em arquivo, salvar como, procurar, vou escolher o local que eu quero gravar. E aqui eu vou salvar em vídeo, né? MPEG 4. E aí é só clicar em salvar. Eu vou salvar aqui nos meus documentos. E pronto. Se a gente for lá nos meus documentos, eu já tenho aqui salvo o meu vídeo utilizando o PowerPoint, que é esse vídeo aqui, ok? Então, de uma maneira bem fácil, né, eu consigo utilizar o PowerPoint para fazer a gravação das nossas videoaulas. Bom, é isso que eu tinha preparado para vocês. Obrigado, né, por estarem nos acompanhando aqui nessas gravações. Eu fico à disposição, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem encaminhar nos nossos fóruns de discussões. Um abraço a todos vocês.